Aloha galera, salve salve, sejam mais uma vez muito bem-vindos por aqui, Surf 360, passando hoje para falar um pouquinho de uma das grandes notícias e que causou muita repercussão nesse início de temporada de 2024 do Circuito Mundial de Surf. O título do Byron Mamiya na etapa em Pipeline, no Havaí, a primeira desse ano de 2024, acabou ficando em segundo plano, porque a grande notícia da semana foi a decisão, o comunicado do Filipe Toledo, o atual bicampeão mundial, de que ele está fora do restante da temporada. Já estou aqui ao lado mais uma vez do Thiago Blum para a gente falar um pouquinho dessa notícia e que causou muita repercussão, não à toa, né, Blum? A gente está falando do atual bicampeão se retirando da temporada, alegando ali um período de pensar um pouco mais na vida, cuidar da família e também um aspecto da saúde mental. Só para a gente contextualizar, a decisão do Filipe Toledo vem dias após as críticas e duras críticas que ele recebeu pela queda precoce na etapa em Pipeline. O Filipe depois, através das redes sociais, também se posicionou, sofreu uma intoxicação alimentar e por isso não apresentava condições de competir em Pipeline. Mesmo assim, a decisão agora do Filipe Toledo, depois de tantas críticas, de se retirar da temporada, pensando exclusivamente agora nos Jogos Olímpicos. Blum, tudo bem? Fala mal, pessoal ligado aqui no canal. É muito dolorido. A gente, como fã do esporte, né, como fã do surf, como em qualquer outro esporte acontece, a gente quer ver sempre os ídolos e os melhores competindo, sempre se mostrando, né, nas competições. É uma perda muito grande para o circuito mundial. O Filipe, como você disse, vinha para um terceiro título mundial, e essa temporada a WSL se enfraqueceu muito, né, porque somando Carissa Moore, Stephanie Gilmore e agora o Filipe, são 15 títulos mundiais, 8 da Stephanie, 5 da Carissa e 2 do Filipe. Vai ficar mais feio o circuito, vamos dizer assim, né? Mas é uma decisão que o Filipe tomou em comum acordo com a sua equipe, segundo ele falou. Ao contrário do que ele já tinha declarado em outros anos, ele não tá com depressão, ele não tá deprimido, não tá triste. Diz que precisa descansar. Se fez a cabeça um pouco dele, ficou um pouco turbulenta por conta das críticas, provavelmente. Muita gente dizendo que o Filipe não tem condição de surfar onda grande, que quando o mar tá pesado de tubo para a esquerda, principalmente como é Pipeline e Tiahupo na Olimpíada, ele tem dificuldades. Mas é uma coisa que a gente já falou aqui e que eu acho que é uma coisa que o Filipe tem que resolver com ele mesmo e com o staff e com a preparação que ele tem. Esse ano é um ano muito importante, é um ano diferente dos outros anos, porque tem Olimpíada e vai ser em Tiahupo. Eu acredito que essa decisão tem muito a ver com um pensamento dele descansar fisicamente para poder se dedicar a uma preparação específica para Tiahupo, para a Olimpíada. Ou seja, ele não precisando competir agora que em Sunset, que ele defenderia o título do ano passado, né, que ele ganhou no ano passado em Sunset, não competir no Portugal, não tendo que ir para a Austrália para 2 etapas e depois pegar uma segunda metade de calendário que tem uma programação intensa para depois ainda ir para Tiahupo para competir e ter a Olimpíada. Eu acho que ele preservando esse número grande de viagens, para cada etapa tem uma preparação diferente e um cara que disputa um campeonato em alto nível e alta performance não vai entrar meia boca, vai querer entrar para ganhar e vai, né? E eu acho que ele desacelerando um pouco aqui, ele pode acelerar, viajar mais para Tiahupo, treinar mais naquela condição, de repente encontrar os locais com quem ele possa trocar figurinha e se dedicar ali. Eu acho que o foco dele é esse, talvez seja aí esse descanso mental que ele tenha de não ter tanta preocupação, tanta obrigação, tanto compromisso, principalmente com competição. Com um detalhe, a WSL já garantiu o convite para ele em 2025, quer dizer, se ele quiser voltar, ele volta na mesma situação que ele saiu hoje, não teria que disputar um Challenger Series, seja lá o que for. Privilégio conquistado por ser bicampeão mundial, né? Então, eu acho que esse ano o Filipe falou, bom, é um ano diferente, eu tenho uma Olimpíada pela frente, eu posso conquistar uma medalha olímpica, isso ser uma coisa que entrar numa história que pouquíssimas pessoas vão ter, para depois pensar no circuito mundial e de repente tentar um tri, tetracampeonato, seja lá o que for.
E são os dois lados da moeda, né, Blum? Ele se ausenta do restante da temporada do CT, obviamente pensando numa programação específica para os Jogos Olímpicos. Lembrando que a partir do dia 23 de fevereiro temos o ISA Games em Porto Rico e o Felipe também vai competir. Tem que competir. Ele precisa competir para confirmar essa elegibilidade, né, para os Jogos Olímpicos. Então o Felipe não pode se ausentar do ISA Games e só pensar nos Jogos Olímpicos. Então ele participa também dos Jogos Mundiais agora em Porto Rico. Mas em relação aos dois lados da moeda, dele se ausentar do CT pensando nos Jogos Olímpicos, mas o quanto também estar ausente das competições, isso não pode impactar nesse lado competitivo, porque tudo bem, são condições diferentes do que ele vai enfrentar na Olimpíada em Teahupo, em relação agora a Sunset, depois a perna australiana, também a etapa em Portugal, mas o lado competitivo, acho que tem a questão da adrenalina, de você ter um enfrentamento com adversários que também estarão nos Jogos Olímpicos, isso pode fazer falta? Cara, o Felipe tem uma equipe multidisciplinar que acredito que está estudando todas essas questões. Sem dúvida, a gente fala muito, quando no futebol fala ritmo de jogo, né? Ritmo de competição, mas eu acho que não vai ficar tanto tempo fora assim para perder isso. Eu acho que a questão de competitividade, eu acho que ele deve focar mais no treinamento de uma onda específica do que pensar em bater um ou outro adversário. Ele conhece muito bem os adversários conhecem muito bem ele também. Eu acho o seguinte, e tem uma questão, né, Mal, que a gente fala pouco, porque a gente fala de Teahupo, fala em condições extremas e tudo mais. O próprio João Chumbinho falou, né, em relação à temporada passada, o João que está classificado e deve estar tudo bem para a Olimpíada depois dessa recuperação, ele disse que o que ele sofreu na etapa de Teahupo da WSL no ano passado foi que o mar estava ruim. Sim. Então a gente não sabe como o mar vai estar. Tem uma janela ali curta, pequena, né, da Olimpíada. O mar pode estar pesado clássico, pode estar pesado mais ou menos, pode estar ruim. Então, talvez até isso o Felipe vá treinar. De repente fica em Teahupo algumas vezes, faz algumas viagens ali de San Clemente, onde ele mora, na Califórnia, rápido para ele ir voltar. Dele ter pegar um mar grande, clássico, ou pegar um mar mais ou menos, entender com os locais. Eu acho que o estudo de estar ali presente, eu acho que a CBSUF também deve dar um suporte para o Felipe em relação a isso. A WSL entendeu também esse momento. Então acho que na da equipe Felipe e do Felipe Toledo, não deve ter muito essa questão da competitividade. Acho que o hip de bateria, de disputa, acho que ele vai estar no pé, vai ter problema. Eu quero ver como é que ele vai estar no ISA. Se ele vai realmente... Acredito que vá, né? O ISA, que houve uma alteração, seria Felipe, Chumbinho e Gabriel, né? Os três melhores da WSL no ano passado. O Chumbinho e o Felipe já precisando, né, chegar em Porto Rico para carimbar o passaporte oficialmente. Como o João ficou fora, quem entra é o Iago. E tudo bem o João ficar fora, porque aí é uma questão de lesão, sim, uma questão de saúde, seria uma situação diferente não da interfere. Do Felipe se ele optasse por não disputar. Porque o Felipe não tem essa opção. Ele precisa disputar. Então é uma situação diferente da ausência do Chumbinho agora no ISA Game. Isso, muda a equipe, né? O Iago e o Gabriel, junto com o Felipe, para disputar, se o Brasil conquistar o título por equipes, entre Gabriel e Iago, quem for o melhor colocado herdaria essa terceira vaga. Eu acredito que o Felipe vá surfar com toda intensidade, com toda... como é que a gente fala? Com todo o desejo, como se ele precisasse realmente também da vaga, né? Fazer um trabalho de equipe e aí ver se o Brasil... A gente é um time fortíssimo, né, cara? Você vai com Felipe, Gabriel e Iago para disputar, a chance é muito grande. Então eu acredito que nesse caso o Felipe também vai usar o ISA para manter esse hip e aí manter condição física, alimentar, tudo que envolve o atleta de alta performance para ele chegar em Teahupo tranquilo, pelo menos mentalmente e fisicamente, para tentar ganhar medalha, né? Mas você acha que essa decisão do Felipe também de se ausentar do restante da temporada do circuito mundial traz um pouco mais de pressão para ele na Olimpíada? Porque a crítica em cima do Felipe e o que a gente presenciou recentemente nas redes sociais e até de uma maneira muito exagerada é em relação ao rendimento do Felipe nessas ondas de consequência. E falando especificamente das tubulares como Pipeline e também Teahupo, o palco da próxima edição dos Jogos Olímpicos. Se ausentar do CT, focar só na Olimpíada, vai trazer um pouco mais de pressão? E eu falo do público em geral, e talvez o Felipe não tenha que se importar com nada disso. Acho que não tem. Mas eu digo assim, então tá todo mundo criando uma expectativa. Pô, o Felipe tá fora do CT, como é que ele vai chegar na Olimpíada?
Você acha que isso traz um pouco mais de pressão? Acho que não traz pressão. O Felipe, acho que a pressão que ele passou a carregar depois de ganhar o título mundial foi muito maior, né? O Felipe passou a ser uma estrela do esporte brasileiro e mundial. E o surf cresceu muito, tem muita gente que é do surf, tem muita gente que não é do surf acompanhando. Então, como eu disse no começo, a gente que é fã, talvez o torcedor brasileiro, o cara fala assim, pô, o Felipe tá pipocando. Que é isso, pô, eu quero ver o cara ganhar mais um título mundial, o cara não pode abandonar, é como se dissesse, o cara não pode deixar a gente órfão. Mas não é isso que se trata, né? O cara ele tem objetivos traçados e uma linha traçada. Se vai aumentar a pressão, eu acho que quando ele entrar na água na disputa olímpica, seja se tiver ele, João, se tiver Gabriel, se tiver Iago, seja como tiver formado o time brasileiro, ele vai ter uma pressão, ele vai ser cobrado e vai ser observado. E como aconteceu com o Ítalo no Japão, muita gente que nunca acompanhou o surf e talvez nunca tenha visto sequer uma onda em Tiahupo, vai acompanhar e vai ver e falar assim, pô, mas o Brasil não é o melhor time do mundo, não domina o circuito mundial, como é que esse cara aí não sei o que lá. Não, o Gabriel deveria estar no lugar, se o Gabriel não for, deveria estar no lugar dele, porque o Gabriel que é o cara que está acostumado com esse tipo de onda, que poderia ganhar uma medalha pro Brasil. Só que ele conquistou essa vaga, né? Ele não tá aí por acaso, ele foi bicampeão mundial e no critério de elegibilidade ele conquistou no mar e vai disputar. Se é melhor para ele ou não, a gente vai ver. Eu acredito que o Felipe vai se preparar, nós estamos em fevereiro. A Olimpíada é em julho e agosto. Tem 5 meses para ele se preparar. Sem dúvida nenhuma, sem informação, mas pensando num planejamento, o Felipe pelo menos vai uma vez por mês a Tiahupo até a Olimpíada. Entendeu? Ele poderia, o que ele vai perder, o que ele poderia usar também como preparação é a etapa da WSL de Tiahupo, que vai ser antes da Olimpíada. Isso seria um belíssimo ensaio geral ali. Mas enfim, se ele vai treinar e vai chegar. Mas ali já há uma proximidade com a própria Olimpíada e talvez como foi no ano passado com muitos atletas pensando no Finals, talvez uma galera também deu aquela tirada de pé leve e tal, com medo de se machucar. O que aconteceu com o Ethan, correu o risco de ficar fora do Finals na última temporada. O Felipe disse que ele tirou o pé sim na etapa de Tiahupo pensando no Finals. Então essa proximidade, claro que não é a etapa que antecede os Jogos Olímpicos, isso será no Rio de Janeiro. Mas até pela proximidade, Tiahupo, você me corrija se eu estiver enganado, mas está previsto mais ou menos para maio. Isso. É mais ou menos isso. É a abertura... Abertura não, né? Mas já faz parte da segunda metade. Então, assim, já não vai ter mais aquela preocupação de eu preciso me reclassificar, preciso estar aqui na primeira metade do ranking, né? Entre os 22, para já selar a minha vaga e a minha classificação. Talvez até seja, diante dessa ideia que você está falando, seja uma oportunidade para quem não disputar a Olimpíada consiga dar uma acelerada no ranking, né? Já que se é que as pessoas vão tirar um pé um pouco aí. Mas eu acho que, em falando de Felipe... como a gente disse, foi uma notícia que surpreendeu, mas não foi tão absurda assim. Surpreendeu, mas é compreensível. Compreensível, eu acho que é compreensível. É claro que, quem torce pro cara, quem quer ver o cara surfar, você liga a TV, liga ali o aplicativo da WSL, você quer ver o campeonato, você não quer ver um campeonato de Sunset sem o Felipe, o Bells sem o Felipe, Margarete sem o Felipe. Perde, como perde sem a Carissa, sem a Stephanie. Não era o Felipe tinha um sonho de ser campeão mundial, foi 2 vezes campeão mundial, e agora ele vai trabalhar um sonho diferente. E ele diz que tem muita coisa que vem por aí. O Felipe tem projetos paralelos ao surf também, que são interessantes. Um deles é a piscina que vai ser construída aqui em São Paulo, a Beyond the Club, que o Felipe é uma espécie de anfitrião, né? Talvez tenha compromissos. Eu acho que o Felipe se tornou um cara gigante dentro do esporte dele e dentro do esporte brasileiro, né? Hoje o surf é tão grande, o Gabriel, né, puxou essa fila lá para cima, o Ítalo a mesma coisa, principalmente depois da Olimpíada. Então, são estrelas que trazem outros compromissos fora da água também. Eu acho que isso também cansa o atleta, né? E preocupa, e enche a cabeça, e afasta da família, e bota muito, muito compromisso no caminho. Então o Felipe vai cuidar, e eu acho que... Eu ainda não aposto nele como um dos principais candidatos à medalha olímpica. Mas acredito que se ele fizer um planejamento, podendo ficar longe do circuito mundial um pouco, focando 100% na Olimpíada, as chances dele aumentam, porque tecnicamente ele é um craque e ele tem tudo para
para fazer uma boa Olimpíada. Bom, seguimos acompanhando então os próximos passos do Felipe Toledo, também, claro, na torcida e na expectativa para que ele volte 100% quanto antes para representar a bandeira brasileira, agora nos Jogos em Porto Rico, ISA Games, e também depois na disputa dos Jogos Olímpicos em Teahupo, os Jogos Olímpicos, claro, em Paris, mais a disputa do surf em Teahupo no Tahiti, e claro, né, Blum, acompanhando também o restante desse circuito mundial de 2024. E vale lembrar, torcendo muito para que o João Chumbinho também retorne o mais rápido possível, que complete essa recuperação desse acidente sério que ele teve e que esteja apto, quem sabe, um pouco antes aí da Olimpíada para poder competir, aí ele sim recuperar todo o espírito de competição e tal para chegar na Olimpíada, porque o João, ao contrário do Felipe, é um cara que todo mundo já coloca como pronto para disputar medalha na Olimpíada. É isso. Galera, fiquem ligados, hein? Aloha, valeu, até a próxima. Até mais.